Porque agora nós vamos tratar de um outro assunto muito importante, que é a segurança da informação, a segurança de dados, no mundo cada vez mais automatizado, informatizado, né? Enfim, a gente tem que tomar cuidado com todos os nossos dados, não só pessoais, mas também os das empresas. E, com frequência, a gente confere notícias aí, polêmicas, investigações sobre vazamento de dados de empresas, governos, de usuários das redes sociais, enfim. Mas o que diz a Lei de Proteção de Dados? Qual que é o impacto dela sobre a vida das empresas e, claro, sobre a nossa vida? A Tânia Costa está de volta conosco e vai explicar melhor sobre a lei, sobre a segurança, não é isso, Tânia? É isso, Mônica. E eu tenho 2 convidados para esse desafio hoje. Ao meu lado, Gabriel Borges, que é advogado, e tem também o Luciano Nunes, que é consultor na área de TI. E nós conversávamos o seguinte: essa questão de proteção de dados, isso é discussão de cerca de 40 anos em todo o planeta. E no Brasil, em 2018 foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela só entra em vigor no ano que vem. Então é momento dos empresários, das pessoas se prepararem para isso. A gente começa conversando com o Gabriel Borges sobre o que são esses dados. Isso interfere na vida até da dona de casa mais simplesinha, que nem tem acesso às vezes a todo um aparato tecnológico, né? Bom dia. Bom dia, Tânia. Exatamente. Os dados, o dado, ele é tudo aquilo que pode ser convertido em uma informação capaz de identificar uma pessoa. Então, se eu tenho, às vezes, uma lojinha que tem um funcionário, né, não precisa ser da área de TI, eu tenho dados daquele funcionário que ficam guardados comigo. Então, eu sou obrigado a atender os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados a partir de agosto de 2020, que é quando a lei efetivamente entra em vigor. E a gente vai falar de todos os detalhes dessa lei, mas eu quero saber antes aqui do Luciano Nunes, para as pessoas se preocuparem, porque quando você acessa uma rede social, sua vida está ali, né? O doutor Gabriel citou sobre você ser cliente, às vezes, de uma loja simples. É preocupante que o seu dado esteja exposto sem garantia. Tem empresas que foram multadas por vazamento de dados? Sim, isso a gente tem que levar em consideração, porque o vazamento de dados acontece a partir daquele momento que eu estou navegando, né? Eu entro num site ou entro numa rede social, pesquiso alguma coisa, os seus dados estão sendo vendidos, né, automaticamente, sem você nem saber, e você está autorizando isso, e muitas vezes dando um consentimento para alguém vasculhar e ter notícia da sua vida, né, sem você nem pensar o que isso pode causar. A gente está falando na área de saúde. Sim, na área de saúde também, são os dados... do seu estado físico, do seu estado emocional, né? Que as empresas vão usar isso depois para te vender alguma coisa em cima disso, né? Eu curto uma publicação na internet sobre determinado produto. Muitas vezes as pessoas observam, de repente começa a aparecer um monte de oferta. Sim, isso acontece porque existe nos computadores e nos sites navegados os cookies, né? Os cookies, eles armazenam tudo que você acessa, né? Tudo que você pesquisa, tudo que você busca, automaticamente a rede social ou um site, ele vai começar a te mostrar aquilo. E aquilo é salvo no seu computador, né? Então a gente até aconselha o pessoal a utilizar aba anônima, né? Navegar em anônimo, porque aí ele não vai sofrer o risco, né? O risco não, ele não vai acontecer com ele esse vazamento da informação, né? E eu costumo até dizer o seguinte: isso até mesmo fere a dignidade da pessoa humana, porque talvez ela está pesquisando alguma coisa ali que ela não quer que ninguém saiba, né? Mas ela pesquisou lá, todo mundo vai ficar sabendo, vai aparecer coisas ali para ela que ela não quer que outra pessoa veja, ou senão ela compartilha o equipamento dela com outra pessoa, nossa, mas a pessoa tá alguma coisa de conotação de escolha pessoal dela, né? E vai vazar para as outras pessoas, que isso também fere, né? O íntimo da pessoa, né? Então a Lei Geral de Proteção de Dados traz alguns tópicos que são importantes e eu quero conversar com o doutor Gabriel sobre isso. Basicamente, o que essa lei diz, o que ela muda? Então, basicamente, para você tratar dados, tem várias situações. E é interessante que às vezes a gente pensa, para tratar dados eu preciso do consentimento. Mas recentemente eu vi um estudo que na Europa apenas 5% dos dados são tratados com base no consentimento do titular dos dados. Na maioria das vezes, 70% das situações, 20% é para cumprir um contrato, e 70% das situações são aquelas situações que a gente chama de legítimo interesse. A pessoa jurídica, a empresa, ela tem um interesse em vender. Sim, não, interesse protegido pelo direito de manter aqueles dados e poder passar para frente. Prospecção de novos clientes, alguma coisa nessa linha que o direito tutela.
Então é isso que é o mais importante, porque consentimento, às vezes você tem aquelas políticas de privacidade enormes das redes sociais, 90 páginas, que a gente simplesmente vai lá, clica em link, concorda, não leu nada, não concordou nada. Exatamente. E aí você acaba aceitando que a rede social venda seus dados para quem quer te vender coisas. Então, se eu curtir uma publicação, igual você falou, por exemplo, curtir uma publicação sobre um tênis, vai começar a aparecer propaganda de tênis para mim. Isso é uma coisa muito engraçada. E aí, às vezes a gente fala assim, nossa, mas às vezes eu nem curti, nem pesquisei nada, eu só falei sobre tênis com alguém, e aí tá aparecendo publicação, propaganda de tênis para mim. Mas aí o que acontece? Quando você compra seu celular, tem aqueles assistentes pessoais que você simplesmente conversa com o celular te dá as coisas. E aí quando você abriu aquele programa, você concordou que aquele programa teria acesso ao seu microfone. Então, constantemente, o seu microfone está sendo monitorado também. O que você fala são dados que são coletados, são tratados e são vendidos. Gente, isso é seríssimo. Esse tipo de coisa já criou sérios problemas diplomáticos, né, entre países. E, como a gente explicou aqui, dá para você, dona de casa, você, estudante, se preocupar também. Então, tudo que vem para proteger, a gente imagina que seja ferramenta útil. A gente pode dizer que houve um avanço, então. Não, com certeza houve um avanço. Inclusive, o Brasil ele não é nem pioneiro em leis de proteção de dados, né? O Brasil, inclusive, a nossa lei, ela copia muito a lei europeia e a lei norte-americana, mas o Brasil não é pioneiro. Tem na Venezuela, na Argentina, no México, vários países já têm lei de proteção de dados há muito tempo. O Brasil está longe de ser pioneiro, foi um dos últimos países, efetivamente, promulgar uma lei nesse sentido. Vamos falar de um ponto que é a necessidade de um profissional para atender as empresas, para que elas cumpram as regras. Isso é uma coisa que vai movimentar muita gente. Senão, inclusive, tem multa. Eu quero saber disso também aqui com os nossos convidados, se a empresa não cumprir. Vamos falar do que diz a regra. Então, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, toda empresa ela vai ter que ter um profissional ou terceirizar um profissional que seja responsável para fazer o compliance digital dentro da empresa dela, né? Criar a metodologia de trabalho daquele dado. Quem abriu uma planilha de Excel, por exemplo, acessou um banco de dados e todo mês, assim como a gente faz hoje com o SPED contábil, vai ter que enviar uma informação para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, informando quem que viu aqueles dados, né? Por onde passou, até a questão de e-mail, de tudo mais, vai ter que ter esse profissional, né? Então, assim, a gente pensa, tá longe, é agosto, mas agosto está aí, né? O ano passa muito rápido. Quem não se adequar a essa lei, né, pode pagar 4% sobre o seu faturamento, até 50 milhões de multa, né, sobre isso, em cima desse não cumprimento da regra, entendeu? Bom, e esse profissional, ele tem que ser preparado para isso. A gente fica pensando, então, a lei está responsabilizando. Não é só a empresa que é responsável pela proteção de dados, mas tem que ter esse profissional. Como que as pessoas físicas, como que o cidadão comum também pode se proteger? Ele precisa vencer, às vezes, a preguicinha ali, se informar? Sim, sim. No caso da pessoa física mesmo, específica, ela tem que ficar atenta ao máximo, né? Seja pai, ou seja, vamos dizer assim, um prestador de serviço, ele tem que estar atento a tudo. A navegação é essencial que ele se proteja, né? Que ele tenha um back-office. Agora, no caso da empresa, não vai ser obrigatório, né? Vai ser taxativo, vai ser taxativo, entendeu? Então, o profissional, a empresa, ela vai ter que ter, eu costumo dizer, criar um centro de resultado novo para a sua empresa, para que ela possa monetizar uma parte para que ela se defenda de alguma coisa. Até a questão que acontece muito hoje, por exemplo, um hacker invadiu a empresa e roubou um dado sensível, ou seja, qualquer tipo de dado, ele vai ter que informar também rapidamente a autoridade nacional que aquele dado foi vazado, entendeu? Antigamente acontecia um problema na empresa, ficava na empresa. Hoje não, né? Com essa lei, o governo vai saber de todas as informações que aconteceu de dentro da sua empresa. Eu quero tratar também com os nossos convidados sobre um problema que é dos últimos tempos, né? Sequestro de dados. Nós, inclusive, fizemos reportagem aqui na TV Paranaíba falando disso. Tivemos empresas em que criminosos, né, virtuais roubaram os dados, eles ficam inacessíveis e aí é exigido valor, às vezes em criptomoedas, sempre em criptomoedas, para o acesso novamente a esses dados. Isso tudo é uma coisa que a lei geral também vem atender.
A questão desse vazamento de dados é porque são várias penas que a pessoa jurídica pode sofrer. Primeiro é uma mera advertência por ter deixado esses dados serem sequestrados. Pode acontecer essa pena dessa multa que o Luciano falou, de 4% até 50 milhões de reais por infração. Não é, então pode ser que acontecer que você, cometi 10 infrações, eu tomo uma multa de 500 milhões de reais, porque são 10 de 50 milhões. E o mais perigoso, a pena mais perigosa nessas situações é porque a empresa é obrigada a fazer propaganda negativa dela mesma. A empresa é obrigada a divulgar, olha, vazou dados, meus dados foram sequestrados, estão pedindo tanto, por exemplo, 18 unidades de criptomoeda, e eu vou precisar pagar, ou então não vou pagar, vou deixar isso inacessível, não vou acessar, mas tem um criminoso que está com esses dados. Então tudo isso tem que ser muito bem alinhavado, porque se essa lei ela gera um novo mercado, que é o de proteção de dados, ela também gera um novo mercado criminoso, que é uma atividade que já existe, de sequestro de dados. Porque nenhuma empresa quer ser conhecida como uma empresa que vazou dados, é uma empresa que perdeu dados. Então isso aí é muito perigoso. E realmente, invasão, sequestro de dados é crime. Vai ter que tratar isso, responsabilidade das empresas, porque se eu sou cliente de uma dessas empresas, se eu sou funcionário de uma dessas empresas e os dados são sequestrados, é a minha segurança também que pode estar bastante ameaçada. O que a gente pode alertar para finalizar o nosso bate-papo? Como é que os empresários podem começar a agir para quando a lei entrar em vigor em agosto de 2020 está tudo certo? A partir de agora, primeiro passo? Então, o primeiro passo é procurar um especialista ou uma empresa que seja especialista em proteção de dados, né? Que agora no mercado vai começar a virar uma nova tendência, criar empresas com isso, né? E sempre investir em tecnologia, né? Firewall de segurança, antivírus, backup, né, que é essencial a gente ter backup de tudo. Informação vale mais do que dinheiro. Na verdade, a informação é o bem mais valioso que a gente tem hoje em dia. Né? Bom, é um momento de mudança, de transição, os impactos são grandes. O senhor acredita, doutor Gabriel, que vai ser um período muito turbulento para a implantação dessa lei? Eu acredito que a grande turbulência é agora, antes da lei entrar em vigor. Porque depois, quando a lei entra em vigor, já se espera que todo mundo já tenha se adaptado. Mas esse começo de ano deve ser um período um pouco turbulento para que todas as empresas possam se adequar. Porque não é só a empresa da área de TI que trabalha com dados. Todo mundo tem dado, nem que seja só de funcionário. Então, todas as empresas vão precisar se adequar. E isso pode ser um pouco tumultuado. Bom, e a gente espera ter ajudado o telespectador do Manhã Total com informação. Nós temos empresários nos assistindo, nós temos clientes de serviços, nós temos gente de todos os segmentos da sociedade, né? Então, nós queremos que a lei seja cumprida e que as pessoas sejam protegidas no seu direito. Muito obrigada, Gabriel Borges, advogado, e Luciano Nunes, consultor em TI. Nós vamos tomar um cafezinho e a gente volta com você, Mônica. Muito obrigada, estava atenta aqui, viu, às informações, gostei muito. Um grande abraço aos nossos convidados e muito obrigada por todas essas informações claríssimas aqui para os nossos amigos do Manhã Total.